Bem-vindos ao segundo vídeo sobre o nosso prontuário. Dando continuidade ao vídeo passado, nós vamos agora abordar o conteúdo do nosso prontuário, né? Então, vou pegar aqui o atendimento em meu nome aqui, ó, como exemplo. Então, a gente vai iniciar o atendimento aqui. Quando a gente aperta nesse botão, ele já chama o nosso prontuário. Aqui tem algumas informações que a gente vai detalhar como elas estão organizadas, né? Assim, basicamente, nós temos uma área superior que diz respeito ao paciente do qual esse prontuário pertence. Então, todas essas informações na parte superior têm a ver com o paciente em si. Já as informações na parte de baixo têm a ver com o atendimento que está sendo feito. Então, essas informações dependem do atendimento. Essas aqui são comuns a todos os atendimentos que o Jonatas fizer, por exemplo. Nessas diferentes abas, a gente tem um conjunto de informações. Sempre que a gente quiser fazer alguma mudança, não podemos esquecer de salvar essas mudanças, tá? Isso é uma necessidade porque nos sistemas web, né, feitos para funcionarem via internet, é necessário uma ação de salvamento, tá? Então, aqui a gente tem, né, alguma data de nascimento, matrícula, informações de filiação, informações de contato, informações de saúde. Então, alguns campos aqui de histórico familiar, medicamentos de uso contínuo. Então, vocês podem fazer esse registro vai ser compartilhado com todos os outros atendimentos que forem feitos. E temos aqui em cima outras duas informações, que são esses tratamentos em andamento e os diagnósticos. Esses tratamentos em andamento são... isso aqui talvez faça mais sentido tanto para a área de odonto quanto para a área de saúde mental. Quando a gente dá início a um novo tratamento, a gente pode fazer esse registro de forma que as demais pessoas que tiverem contato com esse paciente entendam, né, ou tenham conhecimento desses tratamentos em andamento. Se a gente quiser adicionar um novo tratamento, tem um caminho fácil que a gente coloca algum tipo de informação do que vai ser feito, ou do tratamento que vai ser realizado, aperta no botão salvar e ele fica disponível aqui. Percebam que o xizinho aqui, ó, é uma opção para a gente remover essa informação. Esse X fica visível até meia-noite de hoje, né? Quando for amanhã e a gente for fazer um novo atendimento, essa informação aqui, ela já não vai ser mais possível de se mexer. O que você pode fazer é o registro do encerramento desse tratamento que foi aberto, ou do cancelamento dele, enfim. No futuro, a gente espera que, assim, principalmente na parte de odonto, a gente consiga fazer aquele registro do odontograma, né? Para especificar certinho qual que é o tratamento que vai ser feito. Isso em versões futuras deve acontecer. O diagnóstico é um diagnóstico, vamos dizer assim, uma condição assim, crônica que o paciente tem, quer dizer, recorrente, né? E não uma coisa eventual de um atendimento apenas, né? Porque de repente o paciente vai ser atendido sentindo algo que nunca sentiu antes. Então não é o caso de usar esse diagnóstico. Esse diagnóstico é uma informação mais constante, né? A pessoa tem, né, um problema de, sei lá, assim, tireoide, tem um problema, uma hérnia de disco, né? Tem algumas informações que a gente colocou de exemplo aqui. São casos assim, de forma que quando o paciente chegar, os outros médicos, outros profissionais de saúde, quando forem atender o paciente, já tenham esse histórico rápido disponível, tá? Todas essas informações são opcionais, quer dizer, aliás, vocês vão reparar que uma boa parte do nosso prontuário é opcional.
tem apenas 2 campos que são necessários de serem preenchidos. Os demais, se não fizer sentido a vocês, vocês podem deixar vazios, tá? Então aqui a gente finaliza a parte de cima aqui, tá? A parte de baixo é a parte que vai dizer respeito ao nosso atendimento específico, com exceção da opção histórico, né? Que é o histórico de todos os atendimentos, mas as demais opções dizem respeito a esse atendimento que está ocorrendo. Então, nessa aba anamnese, a gente vai passar aba por aba aqui. Na aba anamnese, a gente tem o campo de anamnese, que é um dos campos principais do sistema. Esse é um dos campos que ele tem que ser preenchido necessariamente, tá? E nessa aba a gente consegue associar a esse atendimento um diagnóstico que foi feito ou um tratamento que foi documentado. De forma que, no momento posterior, eu consigo até mesmo ter uma estatística, né? Por exemplo, quero saber quais são os atendimentos que eu fiz a esse paciente relacionados a um certo diagnóstico ou relacionados a um certo tratamento, tá? O campo anamnese, né, ele permite alguma formatação aqui. Eu tenho condições de informar também um profissional assistente. Então, em algumas consultas, onde são realizados exames, por exemplo, o enfermeiro participa junto com o médico no atendimento do paciente. Então, é o caso de fazer esse registro. Esse registro também pode ser feito pelo módulo de assistência, a gente viu quando a gente falou desse módulo, mas ele pode ser feito aqui também pelo profissional de saúde. E apertamos nesse botão salvar anamnese. E aí ele exibe a informação de que a anamnese foi salva. Agora vamos falar sobre essa consulta que tem aqui embaixo. Veja, isso aqui é uma ferramenta, vamos dizer assim, é um recurso para a gente evitar perda de informação. Então suponha que eu vou adicionar alguma coisa a mais nesse prontuário aqui, eu adicionei informações a mais. E esqueci de apertar nesse botão salvar. Então, se eu mudar de campo, por exemplo, vou apertar aqui em cima desse campo profissional assistente. Vocês vão reparar que automaticamente o sistema salvou essa versão que eu tinha digitado aqui. O porquê isso? Porque muitas vezes, né, acontece de alguém esquecer de apertar o botão salvar. Então, é uma forma de evitar que essa informação seja perdida. Eu vou fazer o seguinte teste para vocês verem isso. Vou voltar para a página home sem salvar. E vou chamar de novo esse mesmo prontuário. Vocês vão reparar que no campo anamnese vai ter uma linha a menos. Uma linha a menos do que a gente tinha feito. Lembra que a gente tinha adicionado um texto a mais aqui. Mas essa informação do histórico fica disponível. Quer dizer, se eu apertar nesse lapisinho e ler a anamnese, olha o que ele vai fazer. Ele vai recarregar esse texto por cima do campo anamnese. Né? E aí eu tenho condições de salvar. No momento em que eu salvo, esse histórico ele desaparece. Vocês vão reparar aqui. Salvei, ele desaparece o histórico, porque ele não necessita mais dessa salvaguarda. Né? Tá? Então isso aqui é só um recurso para a gente não perder informações. Então esse campo aqui, anamnese, é um dos campos mandatórios, né? A gente sempre tem que preencher. O campo informações escritas diz respeito a certas informações que a gente não acha oportuno nesse momento que o paciente tem acesso. Veja, isso é uma questão assim, bastante polêmica, eu não vou entrar no mérito dela. A única coisa que eu vou dizer é que o Conselho Federal de Medicina admite essa possibilidade de ter algum tipo de registro que, ao ser disponibilizado para o paciente, possa gerar consequências indesejáveis. Né? Então, mas
tese, é um campo de uso muito, né, talvez quem vá mais usar essa aba serão as áreas de saúde mental em algum momento do atendimento. Mas o campo a ser usado é o campo de anamnese, tá? Da mesma forma, se eu quiser preencher alguma coisa aqui, eu salvo essa informação, tá? Uma característica desse campo aqui é de que somente as pessoas da mesma área de saúde têm acesso. Então, se esse registro for feito pela medicina, somente outro médico consegue acessar essa informação. Se for feito registro pela área de odonto, somente outro dentista consegue acessar essa informação, tá? A mesma coisa com a saúde mental. O histórico é uma consulta dos últimos atendimentos. Essa aqui é uma base de teste que a gente está usando, então tem apenas alguns textos de exemplo aqui. Mas ele lista como se fosse uma linha do tempo, atendimento por atendimento, numa ordem do mais recente para o mais antigo. Então a gente vê aqui o serviço que foi prestado, a data e hora, quem foi a pessoa que atendeu e o texto da anamnese, tá? Depois o nosso desejo é enriquecer esse histórico com informações dos documentos que foram gerados, dos pedidos médicos, enfim, isso tudo a gente pode enriquecer depois em versões futuras. Mas esse histórico evita a necessidade de a gente consultar atendimento por atendimento nesse histórico, de forma da gente saber o que foi que aconteceu com esse paciente, né? Isso aqui é como se fosse uma sinopse, um resumo dos últimos atendimentos. A gente pode fazer filtros por especialidade, por quem atendeu, pelo ano, né? Enfim, tem vários recursos aqui. A aba de formulários, ela permite que as diferentes especialidades trabalhem com uma entrada de dados mais organizada. Então, suponha que na nutrição, por exemplo, sempre que vai ser iniciado um novo tratamento, os profissionais de saúde querem, de repente, preencher um formulário com informações sobre os hábitos das pessoas, a quantidade de exercícios, enfim. Aquelas informações básicas que vão subsidiar a formulação de um regime, de uma dieta, enfim, ou das condições das pessoas. Então, existe esse recurso dentro do prontuário da gente montar esses formulários. Vou pegar um exemplo aqui qualquer. Veja que todos esses exemplos aqui são de testes, tá? Vou pegar esse CPS geral aqui. Apesar desse formulário ser um formulário do Exame Periódico de Saúde, só um comentário, o Exame Periódico de Saúde é feito num módulo à parte. Depois a gente vai fazer um vídeo especificamente falando do Exame Periódico de Saúde, tá? Então, esse formulário aqui é apenas um exemplo mesmo. Então, eu escolho o formulário, aperto nesse botão adicionar formulário, e ele adiciona o formulário a esse atendimento. Uma vez adicionado, eu posso vir nesse botão ver/editar aqui, ou nesse lapisinho, para a gente fazer o preenchimento desse formulário. Então, tem uma série de perguntas aqui que foram feitas, existem várias possibilidades de campos, né? Eu posso encadear perguntas, por exemplo, né? Se eu respondo sim, quero que outros campos fiquem visíveis. Então, tem uma série de recursos interessantes aqui. São recursos que vocês podem usar quando acharem necessário, tá? Muito bem. Aferições. Na aba Aferições, a gente vai consultar aqui, né, se a unidade de saúde tiver uma área de enfermagem, uma área de uma assim, primeira assistência na odonto, por exemplo, pode ser que algumas aferições sejam feitas por essa área. Então, elas estariam visíveis aqui, tá? Mas isso não impede que o próprio profissional de saúde faça esse registro. Então, vamos supor que o médico, no caso aqui o Adélio, ele fez a aferição
dessa impressão, sei lá, vou colocar um valor de exemplo aqui, ó. Então ele salva e fica disponível essa informação. Esses indicadores, existem indicadores gerais que servem para qualquer tipo de atendimento, que são esses que vocês viram ali. Existem indicadores que podem ser configurados para cada especialidade. Então, por exemplo, no caso da medicina, eu posso pensar em indicadores lá de sangue, por exemplo, de coisas que eu quero acompanhar em termos numéricos, né? Tem sempre em termos numéricos. Ou eu quero acompanhar as medições, né? O índice de massa magra, enfim, outros indicadores podem ser adicionados por vocês mesmos. Depois a gente pode falar de como vocês fazem isso, tá? E se a gente apertar em cima de um desses indicadores, ele exibe nesse lado da direita aqui aquele gráfico de evolução, tá? Como isso aqui são dados de teste, né, não vai estar funcionando, mas quando vocês forem usar o sistema, isso vai estar disponível, tá? A aba seguinte é do CID, e o CID é o segundo campo, eu tinha falado que 2 campos tem que ter assim, necessariamente preenchidos. Esses 2 campos, um é o campo da anamnese e o outro é o campo do CID. O CID, a gente pode pesquisar o CID de diversas maneiras. A gente vai tentar diversas delas aqui. Uma forma é como? Eu escolho o capítulo primeiro. Então a gente está trabalhando com o CID 10, porque o CID 11 não foi lançado ainda. Então depois a gente atualiza o sistema com o CID 11 quando ele sair. Eu escolho um capítulo qualquer e ele me exibe aqui a relação dos CIDs desse capítulo. Então eu pego alguma coisa, um desses recursos, posso apertar 2 vezes, eu posso marcar alguma coisa aqui e vir para o lado de cá, né? Enfim, eu escolho qual que é o CID que a gente quer associar a esse atendimento e aperto nesse botão salvar diagnóstico. Ó. E aí ele adiciona o CID a esse atendimento. Uma outra forma da gente pesquisar um CID é usando um termo qualquer. Então vou botar aqui por exemplo, nariz. Pesquiso nariz, quando eu saio do campo, ele automaticamente já filtra para mim aqui, ó, quais são os capítulos que tem esse termo nariz, quais são os CIDs associados a esse termo, né? Então eu posso escolher aqui também da mesma forma, um CID qualquer e salvar, tá? E uma terceira forma da gente adicionar é se a gente já souber o código do CID. Então eu vou colocar aqui, por exemplo, o Z00, que é um código genérico de atendimento. Quando eu aperto o Tab, né, para sair do campo, como ele encontrou na nossa base um CID com esse código exato, ele já adiciona automaticamente para a gente aqui, tá? Então, enfim, são formas diferentes da gente adicionar o CID. Percebam aqui, ó, que tenho 2 informações associadas ao CID. Um é se esse CID que eu adicionei é o CID principal ou não. Ou seja, todos os nossos atendimentos têm que ter ao menos um CID principal. Então, se não for esse aqui, ó, se o CID principal for de cima, basta eu apertar nesse não, que ele transforma o não em sim, e os outros que estiverem em sim, ele muda para não. Quer dizer, então ele inverte a situação dependendo de onde a gente aperte, tá? E aqui a questão de se esse CID ainda é uma hipótese ou não. Quer dizer, isso aqui foi uma sugestão de um colega, no sentido de que às vezes você está formando um diagnóstico ainda do paciente, você não tem certeza, então você pode fazer esse registro como se fosse uma hipótese, tá? Vou deixar a aba documentos por último, tá? Nessa aba de classificações, o prontuário permite que cada especialidade configure certas categorias de atendimento. Esse recurso ele era usado principalmente pela área de odonto quando iam fazer campanhas, né? Então eles queriam saber
quais foram os pacientes atendidos com gengivite, quais foram os pacientes atendidos com cárie, enfim, com certas categorias, né? Dependendo da campanha. Então, o sistema permite o cadastro de categorias e a associação dessas categorias ao atendimento. Aí, nesse caso aqui, basta apertar no salvar, ele já fica salvo, já associa essa categoria a esse atendimento, tá? Mais uma vez, todas as informações são opcionais, exceto a anamnese e o CID. Na aba de ocorrências, a gente tem um histórico da ocorrência até esse momento. Então, aqui tem desde o momento em que o paciente marcou esse agendamento até as diferentes situações para que ele passou até chegar em atendimento, que é a situação que a gente se encontra agora. Todos esses registros são automáticos, mas ele permite que a gente adicione outros registros. Então, eu posso eventualmente colocar algum recado para a recepção aqui, por exemplo. Ó, por favor, marcar um retorno para este paciente no mês que vem, sei lá. Eu posso salvar essa ocorrência, ele adiciona essa ocorrência a esse histórico. Quando a gente estiver falando de um atendimento remoto, de um assim, teleatendimento, é via essa ferramenta que a gente vai conversar com o paciente. Então, essa aqui também vai servir como quase que uma ferramenta de bate-papo com o paciente. Então, é por meio desse campo, assim, por exemplo, que a gente vai informar para o paciente o link da reunião, né? As reuniões normalmente são feitas no Meet, então a gente copia aquela URL, copia aqui e encaminha para o paciente, tá? Arquivos é uma possibilidade que o sistema oferece de se adicionar arquivos de exames, né? Então eu posso pegar aqui, vou pegar uma imagem qualquer aqui, ó, um JPG aqui, arrasto para cá, ele adiciona automaticamente ao nosso atendimento, tá? Então a gente pode guardar qualquer tipo de documento no nosso prontuário, uma imagem de exame, um relatório, um laudo, enfim. Tudo isso pode ser adicionado ao prontuário. No caso de um atendimento remoto também, o próprio paciente tem a possibilidade de enviar um documento para o profissional de saúde. Então a gente tem essa informação daqui, ó, se esse arquivo foi enviado pelo profissional ou se foi enviado pelo paciente, tá? Então essa é a aba de arquivos. Ficaram faltando então duas abas, a aba de documentos e a aba de assistência. Essas duas abas a gente termina de falar no vídeo seguinte, tá certo? Até lá.